justamente pressionado para abrir a plateia para perguntas. Só as pessoas pedem para irem ali. Isso. Naquele microfone ali, ó. Ou aquele microfone vai até as pessoas, não sei. Não, é porque... Tá bem? Pegou? Roseli, tu te identifica ali, porque nós sabemos quem tu é, tá legal. É para a posteridade. Paulo de Tarso Carneiro, suficiente, né? Não, é para o Orlando primeiro. Tá? Orlando, acho que seria interessante esclarecer sobre as prisões em Caxias do Sul, né, né, Guazelli? Caxias do Sul houve muitas prisões naquela época, né? Muitos companheiros foram presos, praticamente todos da VAR Palmares, né? E que houve tortura, inclusive lá em Caxias do Sul, né? Do Frigeri, né? O Frigeri que foi o primeiro quando chegou a Porto Alegre. Nós fomos colocados juntos, eu e ele, na fossa, e para eu assistir a interrogatório dele, a tortura dele. Ele já veio machucado de lá. Sim. O Frigeri ficou roxo, as costas dele eram roxas, ele tinha 16 para 17 anos. Né? Então, acho que seria interessante relatar essas prisões, o que houve lá, a postura do delegado lá, que eu não me lembro o nome dele, que morreu depois até, tropeçou numa calçada, uma coisa assim. Porque cada vez que eu ia em Caxias, a minha companheira, a minha namorada na época era Caxias, eu descia na rodoviária, o delegado estava me esperando. Então, a repressão foi muito forte lá. E seria interessante, eu acho, colocar isso. Portanto, e para o companheiro Ivo, eu fiquei longos anos, ele foi trabalhar comigo, eu não conseguia chamá-lo João Batista, era o Ivo. Eu acho que seria importante também, João, nesse relato das tuas prisões e tal, dizer como é que a polícia chegou lá. Não é questão de dedurar ou delatar, ou querer saber quem entregou ou não entregou, não é essa questão. É que a polícia não chega nos endereços sem uma informação. E como na época estava havendo muitas prisões, e eu tenho um negócio escuro lá nas minhas coisas, que é um companheiro que teria se apresentado com toda a mala de documentos da VAR. Esse companheiro a gente nunca mais sabe onde é que ele anda, o que é que ele faz. Marcos era o codinome. E eu sei que tu me contasse uma história até divertida, numa reunião de vocês, pega pela polícia, que ele estava junto, ali pelo estaleiro. Então seria interessante esclarecer isso aí, né? Porque há mistérios, né? De repente alguém se apresenta com 2, 3 malas e depois vai embora, né? Marcos ou Silvio, exato. Moreno, tipo índio. Tá? Então, eu sou Orlando Michele, prefeito de gravação. Sim, então, nesse período, logo após a tentativa de sequestro do cônsul aqui em Porto Alegre, como os membros da VAR tinham vinculação com o pessoal da VPR que tentou fazer o sequestro, então, automaticamente, teve assim uma série de prisões. E em Caxias, o caso específico do Ayrton, ele foi posto num avião lá em Caxias, e já no avião ele foi torturado até Porto Alegre. Quando ele chegou aqui, que daí, então, encontra outros colegas que tinham sido presos. E o delegado Melgaré, delegado regional de polícia, né? E tinha o delegado Mesomo, que fazia parte também da mesma... E tinha um policial chamado Omezu, que eram praticamente os 3 que atuavam mais na polícia, que em Caxias não tinha DOPS, tinha a Polícia Civil, mas ela fazia o papel, né? A Helena, no caso, também foi presa em Caxias. O Inácio da Silva Mafra, que era um menino que depois foi morto. Ainda vive, então, tá. Eu tinha a notícia que ele tinha, né? O José Dalto da Silva, que era
trabalhador e era do Partidão, e foi preso também na época, mas não fazia parte de nenhuma organização a não ser do Partidão, né? E depois, então, foi preso o Júlio Constante Borghetti, que já faleceu também, e o Quaresma, o Luiz Ernesto dos Reis Quaresma, que foi preso lá também, logo depois do Ayrton, né? Sim, mas era tudo juntos. E o Rubens Pedroso também, que foi preso, então, junto com o Júlio Borghetti e depois de mim. E aí... O Ruaro. O Ruaro... O José Ruaro, né? Que o João foi preso em São Paulo, o José Ruaro em o José Ruaro e o João Ruaro. Então, esses, desse período... Porque depois, assim, aproveitando, em 75, houve uma outra leva de pessoas em Caxias que foram presas na tal da Operação Pintacilgo. Todos os remanescentes do Partido Comunista ou dos sindicatos, né? Mas aí nós estávamos meio recolhidos, porque nós nessa época então tinha sobrado. Então o pessoal que tinha sido preso em 64, eles não foram presos assim nos anos 70, no início de 70, mas foram presos em 75, porque daí depois, pelo que eu tenho conhecimento, o sistema resolveu acabar com o Partidão de vez. Então eles prenderam muita gente do Partidão que eram simpatizantes, o que conversavam com alguns e tal. Então deu, né, só para confirmar, o Malhães esteve em Caxias junto para prender o Frigério. Eu não tenho certeza. Não, isso eu afirmo. Ah, tá. Eu afirmo. Eu sei que foi a Caxias, eu encontrei ele aqui. E ele torturou pessoalmente o Frigério. Queria saber se ele torturou mais gente em Caxias do Sul. Não, isso eu não sei, Paulo. Lá, eu queria só para completar, Orlando, essa tua lista aí, tu pode nos passar, se não hoje, e depois nos mandar? Isso. São caxienses presos na época, é isso? Então, a primeira lista é de 64 e a segunda lista é de 70. Tá. Posso ficar com ela? Sim, então? sim, sem problema. Bom, eu teria a sugerir para o Paulo de Tarso, que é um caxiense honorário, e o Orlando é caxiense mesmo? Eu sou, mas pode. Tá. Por exemplo, ó. Tá, então é o seguinte, ó, por exemplo, vocês não estranham, poderiam ter estranhado, houve, inclusive, se apresentaram nomes de ferroviários de Santa Maria, de Tucos. Mas lá em Santa Maria nós vamos fazer uma audiência lá, então por isso eles ficaram para subir. Eu já falei com algumas outras pessoas em Caxias e dei, inclusive, essa sugestão. Nada impede, tudo recomenda que as pessoas em Caxias se organizem, depois nos convidem, nós ajudamos a organizar uma audiência pública em Caxias, que daí retome essa repressão específica do final dos anos 60, essa outra do final dos anos 70, essa outra de 74, 75, porque o Partidão era forte lá, e a de 64. Pois então eu quero dizer ao Orlando... Tá. Então, se o Orlando, que é uma pessoa que tem forte inserção social lá, seguramente, puder, e o Paulo também, quiserem pensar nisso, nós nos colocamos inteiramente tenho certeza que os comitês daqui de Porto Alegre também nos ajudariam nisso, se for o caso, porque seria muito interessante daí, porque Caxias, uma coisa que fosse até da Serra, que fosse mais do que Caxias. Então, só para ilustrar também, o que a gente tem tentado fazer lá é, ao menos no final de agosto, quando é aniversário da lei da anistia, né, a gente fazer na Câmara de Vereadores, normalmente, uma solenidade para lembrar este fato e dizer que a anistia está ainda para acontecer, né? Então, é isso que a gente tem tentado, ao menos, mas essa tua proposta é boa, eu acho que... Bom, quanto à pergunta do companheiro Paulo, esse Marcos, eu não cheguei a ter contato com ele. Eu tive contato com o pessoal da direção, ali, que era o Meneguz, Atanásio, e
tinha o Martins, um dos companheiros nossos que não foi preso, o Martins, que ele tinha contato comigo, que me ajudava a fazer o serviço de distribuição, de contato. O Martins e um branquinho, pequenininho, como era o apelido dele, o nome dele era um loirinho. Eu acho que não, era estudante da, acho que era da URGS. Não. Esse foi aliciado, ele entrou fora do escritório. Então, esses eram meus contatos. Esse Marco aí, eu não cheguei a ter contato com ele. Tem mais alguém inscrito? Tá. Como não? Cumprimentar a comissão, mas eu não vou fugir da pauta. Só para... Foi citado aí o Bruno Costa, pessoa que eu conheço e é... Só um pouquinho o microfone. Se tu puder te identificar, sim. Eu me identifico. Pedro Libonato Marchiori, sou advogado, milito no Partido Socialista desde o seu ressurgimento no cenário político rio-grandense. Antes de ingressar no PSB, eu abordei o genitor do companheiro Guazeri, porque eu, não obstante eu já ter uma certa idade, eu não tinha consciência das coisas, assim, estava distraído por outras questões. E eu pedi orientação ao vosso pai. Eu dizia, eu quero ingressar num partido de esquerda e tal. E ele, na esquina da Salgado Filho, tá? Eu não sou responsável pelo que o meu pai fez. E ele me citou um personagem que eu procuro cultuar, particularmente para mim é um dos maiores seres da raça humana, um grande revolucionário com muita sabedoria, que foi Ho Chi Minh. Então... e qual foi a recomendação que ele fez cá para nós? Meditar, jejuar, e eu não me lembro a terceira palavra. Meditar, jejuar e ter paciência. Ter paciência, coisas que eu não consegui. Seguramente eu teria feito progressos dentro do processo revolucionário ideológico, se seguisse aquela orientação. Mas eu, como eu sou um imperfeito, sei de uma estrutura, eu não consegui lograr, mas ele também, né? Eu posso dizer que meditar, ele até meditava, mas jejuar e ter paciência era difícil. Para finalizar, Pedrão, meus cumprimentos, citaste aí uma das personalidades humanas que eu reputo da maior qualidade, que esteve em Cuba, e estando em Cuba, quando da ascensão do movimento revolucionário, ao retornar ele sofreu na pele aquilo, né, tudo que... muitas coisas que tu citaste, né? Ele tem até uma foto com o Che Guevara. Eu soube depois aí que o Bruno já fez um depoimento na comissão, né? Um belíssimo depoimento. Eu saio assim, fortalecido e consciente de que nós temos que continuar lutando, né? E a repressão, ela atua das mais diversificadas formas, se não através da violência. Também no Partido Socialista nós sofremos o assédio repressivo por externarmos o que pensamos, quando contrariamos interesses outros que não aquele que se coaduna com o ideário socialista. Muito obrigado e desculpe pela interrupção aí. Não, eu agradeço a sua intervenção e só gostaria de dizer que o Dr. Bruno Mendonça Costa prestou um belíssimo depoimento lá na comissão, inclusive nos levou um material interessantíssimo para consulta, e aqui foi referido, me lembrei hoje dele, se eu não me engano, foi no depoimento do Orlando, que falou sobre essa questão das sequelas psicológicas, e eu e a doutora Célia ficamos muito impressionados com uma série de laudos que ele nos deixou lá, 24 laudos,
psiquiátricos não feitos pelo Dr. Bruno. Diferentes psiquiatras, 24 laudos sobre as sequelas em 24 cidadãos militantes da época que passaram pela tortura. É realmente uma questão estarrecedora. Ele deixou lá essa contribuição, lá, entre outras coisas. Ele fez um belo depoimento com uma reflexão muito interessante. Pois é, eu lamento ir assim meio tocando, mas são 5h35, nós estamos aqui já as pessoas estão indo embora, mas como isso aqui vai ficar gravado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos e a todas, muito especialmente às pessoas do movimento sindical, do movimento operário, da CUT, do Comitê Popular Memória, Verdade e Justiça, da Vânia Matos, do deputado Raul Carrion, que nos indicaram esses 4 nomes, os nomes desses 4 valorosos companheiros que honraram aqui, vão nos prestar esse depoimento vai ser realmente, ele vai ser transcrito e depois ele vai, Orlando, é bom dizer isso. O destino do nosso trabalho é em março nós vamos mandar para a Comissão Nacional da Verdade, para ela tabular até maio o seu relatório amplo do país inteiro. Mas esse relatório circunstanciado das graves violações aos direitos humanos no Rio Grande do Sul, que nós vamos mandar para lá, terá uma cópia integral aqui, pelo decreto do governador, uma cópia integral vai ficar aqui no arquivo público, aos cuidados da doutora Isabela e da sua valorosa equipe. Então, há livre disposição para consulta das pessoas, porque esses depoimentos todos foram públicos e as pessoas estão autorizando isso. Muito obrigado a todos, a todas, e desculpe se nós nos estendemos um pouco demais. Obrigado. A Comissão de Direitos Humanos agradece também pela presença de todos e todas nessa audiência conjunta e declaramos encerrada essa audiência. Não sei que a Comissão Estadual da Verdade agradeça muito a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, na pessoa da incansável Karina.